Shri Shri Guru Gauranga Gandhari Kagiridhari Radharaman Bihari Ji ki jai. Radha Vinoda Bihari Ji ki jai. Giriraj Maharaj ki jai. Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu ki jai. Nitya Lila Bhavishtam Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishiman Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki jai. Om Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishiman Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj ki jai. Om Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishiman Srila Bhakti Balabhacita Goswami Maharaj ki jai. Om Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishiman Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj ki jai. Om Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishiman Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj ki jai. Nityalila Bhavishtam Vishnupad Paramahansa Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ki jai. Nityalila Bhavishtam Paramahansa Srila Bhakti Rasakshidhar Goswami Maharaj ki jai. Nityalila Bhavishtam Stotara Sata Shishiman Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj ki jai. Nityalila Bhavishtam Paramahansa Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki jai. Nityalila Bhavishtam Paramahansa Srila Gaura Kishora Das Babaji Maharaj ki jai. Nityalila Bhavishtam Satchidananda Srila Bhakti Vinod Thakur ki jai. Nityalila Bhavishtam Vaishnava Sarvabhauma Srila Jagannath Das Babaji Maharaj ki jai. Shri Gaudiya Vedanta Acharya Srila Baladev Vijay Bhushan Prabhu ki jai. Shri Sikacharya Vishnath Kavach Thakur ki jai. Srila Narottam Srinivas Yamananda Prabhupada ki jai. Shri Krishnadas Kaviraj Goswami Prabhu ki jai. Shri Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Shad Goswami Prabhu ki jai. Shri Swarupa Damodara Rai Ramananda Adi Shri Gora Parshad Govinda ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem Sikho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vinda ki jai. Shri Antadip Mahapurusa Matadip Kodamadip Madadip Koladip Vipadip Janadip Modadamadip Udadip Atmika Shanavadip Dham ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Govardhana Dvada Shavanatmika Shri Braja Munda ki jai. Shri Shyama Kunda Radha Kunda Jamuna Ganga Tulasi Bhakti Devi ki jai. Shri Jagannath Baladeva Subhadra Sudarshana Chakaju ki jai. Nishin Bhagavan ki jai. Bhakta Prabhashi Pad Maharaj ki jai. Charan Sampradaya ki jai. Karamata Raja Shri Chaitanya Mat ki jai. Brasil Yata ki jai. Shri Harinama Sankirtana ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vinda ki jai. Samagata Bhakta Vinda ki jai. Shri Nitai Gopanandi Hari Hari Bol. Então vamos cantar Shila Gurudev Gurudeva Kripa Koke Gurudev Kripa Koke Mujhe koi apna lena Gurudev Kripa Koke Mujhe koi apna lena Mai Sharana Pada Tere Charanam mein jaga dena Mai Sharana Pada Tere Charanam mein jaga dena Charanam mein jaga dena Charanam mein jaga dena Gurudev Kripa Korke Mujhe koi apna lena Gurudev Kripa Korke Mujhe koi apna lena Karuna Nidhi Nama Tera Karuna Barasao Tum Karuna Nidhi Nama Tera Karuna Barasao Tum Soye huye Bhagya ko He Natha Jagao Tum Soye huye Bhagya ko He Natha Jagao Tum He Natha Jagao Tum He Natha Jagao Tum Meri Nava Bhavara Dule Uše para laga dena Meri Nava Bhavara Dule
Moshe para lagadena Tum sukhe sagara ho Bhakti ke sahare ho Tum sukhe sagara ho Bhakti ke sahare ho मेरे मन में समाये हो मुझे प्राणों से प्यारे हो मेरे मन में समाये हो मुझे प्राणों से प्यारे हो मुझे प्राणों से प्यारे हो मुझे प्राणों से प्यारे हो नितामाला जपूं तेरी मेरे दोष बुला देना नितामाला जपूं तेरे मेरे दोष बुला देना माई संतों का सेवक हूँ गुरु चरणों का दासा हूँ माई संतों का सेवक हूँ गुरु चरणों का दासा हूँ नहीं नाथा भुलाना मुझे इस जग में न अकेला हूँ नहीं नाथा भुलाना मुझे इस जग में न अकेला हूँ इस जग में न अकेला हूँ इस जग में न अकेला हूँ तेरे द्वारा कभी खाई हूँ नहीं दिल से बुला देना तेरे द्वारा कभी खाई हूँ नहीं दिल से बुला देना गुरुदेवा 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 शिला गुरुदेवा जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव Shri Godadesha Suradiki Shri Godadesha Suradiki Kayas Tira Tira Me Pura Pura Shri Navadvipa Astakam de Srila Rupa Goswami. Então, Srila Rupa Goswami glorificando a mais importante de todas as mais importantes terras sagradas, né, que é Navadvipam, a terra natal de Mahaprabhu. Shri Godadeshe Suradiki Kayas Tire Tirame Pura Punya Maya La Santam Ananda Bharena Nityam Tam Shri Navadvipam Aham Smarami Shri Godadesha Suradikayas Não Shri Godadesha Suradikayas Tire Tirame Pura Punya Maya La Santam Ananda Bharena Nityam Tam Shri Navadvipam Aham Smarami. Estou me lembrando de Shri Navadvipam, a bela e virtuosa terra de Gaura Sundar, as margens encantadoras do Bhagirati. Ela brilha eternamente e ela é eternamente plena de bem-aventurança. Yasmai Paraviyama Vadanti Kechit Kechit Chagoloka Itirayanti Vadanti Vrindavanam Evatagyas Tam Shri Navadvipam Aham Smarami Yasmai Paraviyama Vadanti Kechit Kechit Chagoloka Itirayanti Vadanti Vrindavanam Evatagyans Tam Shri Navadvipam Aham Smarami. Estou me lembrando de Shri Navadvipam. Alguns dizem que ela é o céu espiritual Vaikuntha Loka, outros que ela é o reino transcendental de Goloka, mas aqueles que se deram conta da verdade sabem que ela é Shri Vrindavan,
Ya sarva dikshus puratai sushitai nanadrumai supavanai paritaha Shigora madhyana vihara patrais tam shinavadvipam aham smarami. Estou me lembrando daquela Shinavadvipam permeada por brisas suaves e gentis, e onde bosques sublimes com muitos tipos de árvores frondosas se manifestaram, proporcionando o cenário perfeito para as lilas do meio-dia de Shri Gaurasundara. Jai Gauranga Mahaprabhu. Shri Swarnadiyatra Viharabhumi Suvarna Sopana Nibatatira Vyaptor Mibir Gaura Vagaharupais Tam Shinavadvipam Aham Ismarami. Estou me lembrando daquela Shinavadvipam onde a Mandakini Ganga celestial flui com muito prazer. As margens dela, da Ganga Mai, tem degraus dourados, ghats, e ela se enche de ondas altas, dançando em júbilo quando Gaurasundara toma seu banho em suas águas. Olha que lindo. Então Gaurasundara mergulha, então ela produz ondas altas em êxtase por estar sendo tocada, por estar sentindo seu corpo sendo tocado pelo corpo transcendental de Gaurasundara. Mahantyanantani grihani yatra spuranti haimani manoharani pratyalayam yam shayate sadarshis tam shinavadvipam aham smarami. Estou me lembrando daquela Shinavadvipam onde há inúmeras e lindas casas douradas nas quais Lakshmi Devi sempre mora com os devotos. Essas casas são tão charmosas transcendentalmente que de imediato roubam a nossa mente. As casas, aquele que tem a visão da verdadeira Navadvipam, né, que é Shvetadvipam no mundo transcendental, que se manifesta como Shinavadvipam, né, Navadvip, na Bengala. Então as casas dela são inúmeras, lindas casas. Então assim, quando a gente chega a Navadvip hoje em dia, a gente vê que existe uma fronteira entre Navadvip e a outra cidade. Isso tudo é a visão mundana, porque Navadvipam é eterno e transcendente e tem assim os seus campos, tudo nela é completamente infinito e ilimitado. Então isso que está sendo revelado aqui. Vidyada yakshanti mukai samastai sabdit gunai yatra janna prapanaha samstuyamana rishi deva siddhais tam shinavadvipam aham smarami. Estou me lembrando dessa Shinavadvipam, onde as almas perfeitas são ornadas de conhecimento, compaixão, tolerância, sacrifício e todas as qualidades transcendentes, e que são glorificados, essas almas perfeitas são glorificadas pelos rishis, pelos semideuses e os siddhas. Essas almas perfeitas são os Gora Bhaktas. Yasyantare Mishra Purandarasya Sananda Samyaka Padam Nivasa Shri Gaura Janma di Kaliladhyas Tam Shinavadvipam Aham Smarami. Aham Smarami, eu estou me lembrando daquela Shinavadvipam onde Purandar Jagannatha Mishra, o pai de Gauranga Mahaprabhu, permanece com muito prazer, onde todas as variedades de bem-aventurança vêm morar. Nivas, todas as bem-aventuranças. Sananda Samyaka Padam Nivasa. Sananda Samyaka, todos os tipos de Ananda moram em Navadvipam. Elas vêm morar, na verdade, em Navadvipam, mas aos pés de lótus de Gaurasundara, e onde ele, Gaurasundara, realizou o seu passatempo de nascer e outros doces passatempos. Gauro Brahman Yatra Hari Swabhaktais Sankitana Prema Bharena Sarvam Nimajayati Ulasat Unmadabdho
Tam Shri Navadvipam Aham Smarami. Eu me lembro dessa Shri Navadvipam, onde, cantando os santos nomes com muito amor, Gora Hari perambulava com seus próprios devotos, submergindo-os no oceano de Ujjvala Rasa Prema. Lindíssimo, né? Etan Navadvipa Vichintanadhyam Padyastakam Pritamana Patedhyam Srimad Sachinandana Padapadme Sudurlabam Prema Samapnuyat Saha. Aquela pessoa que diariamente recita e se lembra com afeição deste Ashtakam, dedicado a Shri Navadvipam, alcança aquela raríssima joia de prema, alcança a própria e rara joia de prema e os pés de lótus do meu Shri Sachinandan. Isso fala Srila Rupa Goswami Pada, né? O mais querido de todos os queridos companheiros íntimos de Gauranga Mahaprabhu, Srila Rupa Goswami, né? Então ele está revelando aqui nessa canção linda, Tam Shri Navadvipam Aham Smarami. Está revelando pelo seu comportamento, pelo seu pensamento, ele está revelando como nós devemos nos comportar quando temos darshan de Navadvipam. E podemos ter esse darshan na nossa mente, meditando nas 9 ilhas, cada ilha representando um processo de bhakti. E numa ilha, que é a Antadvip, a ilha central, podemos meditar no momento em que Mahaprabhu, como um bebezinho muito lindo, nasce do ventre de mãe Shati, a mãe mais afortunada de toda a eternidade, porque ela traz eternamente no ventre dela essa lila, Janma Lila, Gora Janma Lila, não está eternamente nascendo no ventre de sua mãe eterna, Shati Mata, que não é diferente de Jashoda Mata. Então, assim, very auspicious, muito auspiciosos, cantarmos especialmente um Ashtakam composto por Srila Rupa Goswami Pada, que está estabelecendo como recompensa, como prêmio para quem recitar diariamente este Ashtakam e se lembrar com afeto deste Ashtakam, que descreve essas sutilezas maravilhosas de Shri Navadvipam, que essa pessoa vai alcançar a própria rara joia de prema. Olha só o que ela vai obter, e ela vai alcançar, junto com essa joia de prema, com certeza, ela vai alcançar aquele que é o que concede o prema, que são os pés de lótus de Shri Sachinandan. Jaya Sachinandan, Jaya Gora Hari, Jaya Sachinandan, Jaya Gora Hari, Jaya Sachinandan, Jaya Gora Hari, Jaya Sachinandan, Jaya Gora Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Sachinandana Gora Hari, Jaya Sachinandana Gora Hari, Jaya Sachinandana Gora Hari, Jaya Sachinandana Gora Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Sachinandana, Jai Gora Hari, Jai Sachinandana Gora Hari, Jai Sachinandana
Jai Gora Hari, Jai Satchidananda Gora Hari, Jaya Gurudev, Jaya Prabhupada, Pajita Pavana Gurudeva, Jaya Prabhupada, Jaya Gurudev, Pajita Pavana Prabhupada, Jai Gurudev, Jai Prabhupada, Jai Gurudev, Jaya Prabhupada, Jaya Gurudev, Jai Prabhupada, Jai Gurudev, Jaya Prabhupada, Jai Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Giriraj Maharaj, Rupanuga Guru Bhag Ki Jai, Gurave Gaurachandraya, Radhikaya Tadalaye, Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha, Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jana Bhutale, Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shivasadi Shri Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaktya Vihina Yaparada Lakshai Kshitas Chakamadi Taranga Madri Yamaikam Sharana Prapana Vrinde Namaste Charana Ravinda 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 Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhura Smitasyam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Gatila Kapi Jai Shri Radhe. Então hoje é um dia muito auspicioso. Todos os dias, quando nós nos encontramos para glorificar, para servir o Harikatha dos nossos Gurudevas, todos esses dias, todos esses momentos são profundamente auspiciosos. E hoje é especialmente auspicioso porque hoje nós entramos em contato novamente com o Shri Shikshastaka, que são as 8 instruções, os 8 ensinamentos transcendentais de Shri Gauranga Mahaprabhu, que apresentam a essência de todos os ensinamentos jamais transmitidos por todas as grandes autoridades védicas, né, que são sintetizados pela misericórdia infinita de Mahaprabhu no formato desses 8 versos muito simples, uma linguagem muito simples, mas como o Gurudeva diz, da mesma forma que é simples, é de uma profundidade insondável. Quanto mais você pronuncia, quanto mais você recita, Chetudarpanamarjanam Bhavamahadavarnivarpanam Sheya Karavas Chandika Vitaranam Vidyavadu Jivanam Ananda Mudivardhanam Pratipadam Punamita Swadanam Sarvatma Snapanam Karam Vidyate Shri Krishna Sankirtanam. Então quanto mais você recita, mais você vai entrando por um bosque lindo, cheio de joias transcendentais, que são Tattva Siddhanta e Rasa Siddhanta. Então hoje, antes de começar a continuação, né, de continuar o estudo do Shri Shikshastaka, gostaria de ler uma pergunta e uma resposta muito fofinha. Qual é a verdade, afinal, sobre a consciência de Krishna? E Srila Govinda Maharaj, nosso eterno e amado Srila Govinda Maharaj, ele responde essa pergunta citando um verso do Shri Chaitanya Charitamrita, muito simples: Krishna Tattva, Bhakti Tattva, Prema Tattva, Sar, Bhava Tattva, Rasa Tattva, Lila Tattva, Ar. Então ele está dizendo que a resposta a essa pergunta, né, Srila Govinda Maharaj, ele responde essa pergunta com esse verso, dizendo que consciência de Krishna, ou a verdade sobre a consciência de Krishna, significa entender a verdade sobre Krishna, a verdade sobre o serviço devocional, a verdade sobre o amor a Krishna
a verdade sobre bhava, o êxtase emocional, a verdade sobre as doçuras transcendentais, ras, né? E a verdade sobre os passatempos de Krishna, Lila Tattva. Né? Então, se nós pudermos focar a nossa consciência nessas verdades que são regidas diretamente pela compaixão infinita de Shri Radha Krishna e Gauranga Mahaprabhu. Então, se a gente puder focar a nossa consciência nessas verdades, aí nós vamos entender qual é a verdade sobre a consciência de Krishna. Né? Isso é Shri Chaitanya Charitamrita. Então, assim, na verdade, o Gaudiya Bhakta, como Srila Govindana, nosso Srila Gurudeva, ele está sempre mergulhado nos versos que Shri Krishnadas Kaviraj Goswami recebeu por inspiração divina do próprio Nityananda Prabhu. Né? Então, assim, esse Shri Chaitanya Charitamrita, que inclusive nós estamos lendo todo dia de manhã, não existe nada que se compare a essa joia transcendental, né? Porque é o maior néctar. É o maior néctar que Jai. Então, Shri Chaitanya Charitamrita. Por que o Prabhu diz que é o maior néctar? Porque o Shri Chaitanya Charitamrita está falando da Charita, do néctar da Charita, Charitamrita, né? O néctar das atividades transcendentais de Mahaprabhu. Porque quando Mahaprabhu atua, cada movimento que ele dá, cada palavra que ele fala, cada olhar que ele lança para alguém, cada respirar dele é um ensinamento essencial. Né? Então, e tudo isso está no Shri Chaitanya Charitamrita. Tudo que alguém jamais poderá falar sobre consciência de Krishna, que alguém jamais falou sobre consciência de Krishna, está tudo ali. E diretamente da boca de lótus de Mahaprabhu. Né? E esse Shikshastaka não é diferente do Chaitanya Charitamrita, porque inclusive Mahaprabhu menciona versos do seu próprio texto sagrado Shikshastaka para ensinar a os seus seguidores diretos. Ele fala Shikshastaka para Sanatana Goswami Pada, para Raghunath Das Goswami Pada, Rupa Goswami Pada. Né? Então, hoje é um dia glorioso. E como Srila Govindamaya diz assim, um dia sem Harikatha é um dia péssimo. É como a ressaca, se você mora à beira-mar, de repente vem aquela ressaca e aquelas ondas enormes entram pela sua casa dentro e destroem tudo. Isso é um dia sem Harikatha. É como você está jogando uma onda de violência e ignorância por sobre a sua terra trepadeira de Bhakti, que está crescendo do seu coração, tendo sido plantada com todo o amor e carinho pelo seu Gurudeva. Né? Então, Shikshastra, Sarvatma Snapanam, Mahaprabhu já começa dizendo, Sarvatma Snapanam Param Vidyate Shri Krishna Sankirtanam. Ele está dizendo que esse Nama Sankirtan, ele lava, ele faz o Snapanam, ele dá um banho, ele purifica todos os corpos, Sarvatma Snapanam, o corpo denso, o Deha Sharira, o corpo sutil, Shukshma Sharira, né? E o que falar então de libertar a alma dos seus condicionamentos mundanos, né? Então, Deha Sharira, Shukshma Sharira, e esse Harinama Sankirtan, ele tem o poder para fazer com que desabroche diante dos olhos maravilhados de você mesmo ou você mesma a sua forma espiritual eterna. Isto é Shikshastra ensinando as glórias de Nama Prabhu. Aí Gurudeva continua aqui no seu prefácio lindíssimo e está dizendo que esse Shikshastra é a própria essência de todos os Vedas. Embora sua linguagem sânscrita seja bem simples, seu significado é tão profundo que mesmo que o estudemos a vida toda, o nosso estudo jamais terminará. Cada vez que lemos e deliberarmos sobre o assunto, novos, cada vez mais significados virão à luz, virão à tona. Por isso, ele, o Shikshastaka, assim como o Mahaprabhu, né? Shikshastaka e Mahaprabhu, não existe diferença. Shikshastaka são os santos nomes, né? Cantados diretamente por Mahaprabhu. Então não existe diferença entre Nama e Nami. E por isso ele é eternamente jovial, viçoso.
E esse Shikshastaka é um verdadeiro colar a ser usado por todos os Gaudiya Vaishnavas. Todos vocês que estão assistindo, né, devem usar esse colar do Shikshastaka, conhecer as verdades que vão ser reveladas nesse texto sagrado que Srila Gurudeva disponibilizou para a gente, que ele, nesse texto sagrado, ele coloca os comentários lindíssimos de Srila Bhaktivinoda Thakur, o seu comentário chama-se Sanmodana Bhashya, o comentário que traz deleite aos devotos. Então tudo é muito doce, tudo é muito deleitoso a respeito da Lila de Mahaprabhu, dos ensinamentos de Mahaprabhu e dos companheiros eternos de Mahaprabhu. Então Gurudeva continua dizendo assim que Shri Bhaktivinoda Thakur, companheiro eterno de Shri Chaitanya Mahaprabhu na era moderna e autor de muitos textos sagrados que expõem as glórias de Bhakti, ele novamente iniciou o fluir do poderoso rio de Bhakti que se parece com a Ganga, inundando o mundo inteiro na enchente do amor a Deus, Krishna Prema, né? Então, uma inundação. Essa inundação começa com o movimento de Mahaprabhu, começa com a própria pessoa transcendental de Mahaprabhu, e cada um dos seus companheiros eternos que vão aparecendo século após século, eles vão fazendo por onde essa inundação continue a invadir o coração de todas as almas condicionadas. Ele escreve um comentário de mexer com a alma, de tirar a alma do sério, vamos dizer assim, né, de sacolejar a alma, para esses 8 versos. Então os 8 versos já são lindíssimos, mas ele escreve um comentário arrebatador, cheio de muitas conclusões filosóficas importantes. Este comentário é conhecido como Sanmodana Bhashya, e para compreender as verdades ocultas dos versos originais, compreender as verdades ocultas dos versos originais sem um estudo cuidadoso deste comentário é não apenas difícil, mas também impossível. Então, olha só, Gurudeva não está medindo palavras aqui para falar da importância de Srila Bhaktivinoda Thakur na sua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que querem caminhar pela estrada de Bhakti. Se você quer caminhar pela estrada de Bhakti, você tem que adorar, você tem que glorificar, você tem que cantar as canções, ler os livros de Srila Bhaktivinoda Thakur. Porque, por exemplo, como é que você vai entender o Shikshastaka se você não lê o comentário de Srila Bhaktivinoda Thakur? Escondido nesses versos, ou oculto nesses versos, está o sentimento de êxtase supremo, bhava, da doçura plenamente desabrochada e espiritualmente radiante do amor extraconjugal, o amor entre Krishna e as Gopis, o Ujjvala Prema Rasa, ou Shingara Rasa. E essa doçura, esse bhava, está, como se diz, devidamente aconchegada, essa raça está aconchegada, vamos dizer assim, no coração do avatar do amor divino, Prema Avatar, Prema Yuga Avatar, Shri Satyananda Gaurahari. Então, contemplando este bhava incomparável com a ajuda de seu comentário cativante, com certeza vamos ficar maravilhados a cada passo. Além disso, o nosso coração vai ficar profundamente arrebatado por prazer transcendental e assim vamos poder desenvolver uma fé sem precedentes e um sentimento devocional sem precedentes em relação ao santo nome de Shri Krishna. Olha só que fofíssimo, né? Olha quantos resultados maravilhosos, quantas promessas feitas por aquele, né, que é o conhecedor de Ras, né, Bhakti Rasa, Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, um seguidor perfeito dos ensinamentos de Srila Bhaktivinoda Thakur, do seu próprio Gurudeva, né? Então ele está falando isso, né? Que o nosso coração vai ficar profundamente arrebatado de prazer transcendental. E o que vai se desenvolver no nosso coração?
fé sem precedentes no santo nome de Krishna e um sentimento devocional por esse santo nome de Krishna. Este assunto é super importante. E a sua grandeza é ilimitada. Além disso, o comentador ilumina o assunto em resumo. De qualquer modo, ele resume, o comentador ilumina de forma resumida o assunto, mas ainda assim de uma forma muito significativa, de maneira muito significativa. Por isso, escrever mais a respeito é como segurar uma lamparina para iluminar o sol. Olha só, Gurudeva, ele dá um banho sobre nossas cabeças de um entendimento da grandeza de Bhaktivinoda Thakur, da grandeza de Mahaprabhu e seu Shikshastaka. E ele fala, escrever mais a respeito do comentário de Srila Bhaktivinoda Thakur, ou a respeito dele, é como você segurar uma lamparina para iluminar o sol. Lindo, né? As verdades de Sambandha, conhecimento relevante para o desenvolvimento de nosso relacionamento com o Senhor, Sambandha. Abhideya, o processo do serviço devocional, e Prayojana, a meta máxima da nossa devoção, elas estão muito lindamente incluídas no Shri Shikshastaka. Prabhuji. Oi. Sobre Prayojana, Abhideya e Sambandha, existe uma divisão do Shikshastaka? Alguns são sobre Prayojana, outros são sobre Abhideya e outros sobre Sambandha? Com certeza, isso vai ser revelado quando a gente entrar nos versos, aí isso vai ser revelado. E talvez até aqui mesmo, desculpe, mas eu acho que nesse mesmo, aqui ó, a sua resposta também aqui ó. Embora as instruções inerentes à Abhideya, que é o processo do serviço devocional, estejam inerentes em cada um dos 8 versos, os versos 1 a 5 tratam da devoção na fase da prática, ou sadhana bhakti. Os versos 6 e 7 tratam da devoção em bhava bhakti. Então aqui na verdade Gurudeva está seccionando os versos segundo os níveis de bhakti, né? De 1 a 5 sadhana bhakti, os versos 6 e 7 bhava bhakti, e os versos 7 e 8, então o verso 7 lida com um assunto e vai lidar com outro assunto também depois, que é o verso 7 e 8 descrevem a devoção praticada na plataforma do amor divino, Prema Bhakti. Mas com certeza isso que você perguntou também está incluído, e isso vai ser pontuado por Srila Bhaktivinoda Thakur. Ele diz, por exemplo, que nos versos 7 e 8, né, os 2 últimos versos em particular, encontra-se um exemplo destacado da angústia emocional profunda de Srimati Radhika, por ela sentir esse amor separada de Krishna, Vipalamba Prema Vaititya, ou seja, quando ela está sentindo saudade de Krishna. E ela sente essa saudade de Krishna instigada pelo seu próprio Adiruddha Mahabhava, que é assim uma expressão do amor de Srimati Radhika que só ela tem. E aí aqui há um comentário entre colchetes. Prema Vaititya refere-se ao estado em que mesmo na presença do amado, a amante, por um amor tão intensa, não consegue perceber a presença do amado, e deste modo fica aflita, sentindo saudade dele, né? Muitas lilas a gente lê, lilas de partir o coração, né? Srimati Radhika no colinho de Krishna e sentindo saudade. Oh Krishna, cadê Krishna? Cadê você, Krishna? Né? Por causa dos efeitos transcendentais de Adiruddha Mahabhava. Então todos esses assuntos que o Prabhu perguntou, né, e como eles são colocados, Mahaprabhu, ele é um filósofo perfeito, né? Porque ele é Radha Krishna. Então ele vai apresentar Tattva Siddhanta, porque ele é Krishna, né? Porque ele é Advaya Tattva, Parama Advaya Tattva, ele é a suprema verdade absoluta,
Mas ele vai apresentar também Rasa Siddhanta, porque ele é Srimati Radhika. Então ele vai falar tanto da filosofia do amor divino, quanto do próprio amor divino, dos relacionamentos que esse amor divino representa. Deu para acompanhar? Então vamos ver aqui. Jagadguru Nityananda Prabhupada Vishnupada Shishimad Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, no ano de 1929, editou e publicou este Shri Shikshastaka em Bengali, em um livro chamado Sadhanapatha. E esse livro, então ele colocou o Shri Shikshastaka como um encarte desse livro maior chamado Sadhanapatha. E esse livro incluía o Sanmodana Bhasha e canções compostas por Srila Bhaktivinoda Thakur, além de um breve comentário dele próprio, do filho de Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, conhecido simplesmente como Vivriti. Contudo, eu, Gurudeva falando, sentia muita falta desse comentário na língua hindi, que na verdade esse comentário estava escrito em Bengali, mas não tinha sido traduzido para o hindi. Foi o desejo do meu super reverenciado Gurudeva, que esses textos devocionais, que essa literatura devocional bengali, de benefícios sem paralelos, fosse publicada em hindi. E ele bondosamente me inspirou a cumprir este propósito. Olha só a grandeza de Srila Gurudeva. Ele pegou todas essas joias dos seguidores de Mahaprabhu, escritas originalmente em Bengali, e ele traduziu para o hindi, que é a língua mais falada na Índia, né? Então assim, nós vamos hoje nós vamos parar por aqui. Na verdade a gente está praticamente terminando o prefácio de Srila Gurudeva, lindíssimo, e depois nós vamos passar para, tem uma foto lindíssima de Gurudeva, tudo é lindo sobre esse livro, né? É a beleza da beleza. Shri Shikshastaka. Nós vamos. Aí agora vai ter uma introdução belíssima. Deixa eu ver de quem é a introdução, se é de Gurudeva também. Não, a introdução não é de Gurudeva. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos terminar o prefácio de Gurudeva, poucos parágrafos, e nós vamos continuar a leitura do Shri Shikshastaka. E agora, nossa programação, nós estamos lendo muitos néctares especiais nesses encontros à noite, e nós estamos lendo junto com o Shikshastaka, nós lemos sempre o Shiva Tattva, ou a compaixão divina revelada. Como que Krishna, por sua compaixão, ele se manifesta como o Senhor Shiva, Sadashiva, né? E ele, pela devoção imaculada de Shiva, ele usa, vamos dizer assim, entre aspas, Shiva como um instrumento para várias atividades importantes que acontecem nesse mundo material e também no mundo transcendente, né? Porque Shiva, ele é ele tem um pracha, pravanchan, né? Pravacha, uma pregação, tem a filosofia como é apresentada por Mahaprabhu é de uma beleza sem fim, né? Então a gente estava, alguém se lembra onde a gente estava no Shiva Tattva? Alguém marcou? Madame Gopal de a maior bênção, acho que nós já lemos Narada Muni, ele vem visitar Shivaji, é assim que começa, né? O primeiro capítulo chama-se A Maior Bênção do Senhor Shiva. Alguém se lembra? Se alguém de vocês se lembra da gente ter lido já, como certa vez o grande sábio Narada Muni viajou até a morada do Senhor Shiva
e lá chegando começou a glorificá-lo. Você é muito íntimo e querido do Supremo Senhor Krishna. E não é só isso, você também é manifestação de Krishna, não sendo diferente dele. Logo, está em seu poder proporcionar não apenas a liberação, como também Krishna Prema, a rara joia do transcendental amor por Krishna. A gente já leu isso, Madan Gopal? É porque ele tem um filho, ninguém se manifestou. Tá, então eu vou retomar daqui, porque eu estava lendo na casa da Didi, no Rio, e eu estava marcando, só que eu trouxe um outro kit do clube, então aqui. Mas enfim, lê esse Shiva Tattva de Gurudeva, Gurudeva no próprio Shiva Tattva, esse é um Harikatha que Srila Gurudeva dá em Jagannatha Puri. Não, perdão, ele tem 2 capítulos que são transcrição de palestras que Srila Gurudeva deu na Holanda em 1997. O outro capítulo é a transcrição de uma palestra de Gurudeva em Mathura, na noite de Shivaratri. Enfim, é uma coletânea muito nectária das palestras de Srila Gurudeva sobre essa verdade muito complexa chamada Shiva Tattva. Então vamos lá. Certa vez, o grande sábio Narada Muni viajou até a morada do Senhor Shiva e lá chegando, começou a glorificá-lo. Você é muito íntimo e querido do Supremo Senhor Krishna. E não é só isso, você também é manifestação de Krishna, não sendo diferente dele. Logo, está em seu poder proporcionar não apenas a liberação, como também Krishna Prema, a rara joia do transcendental amor por Krishna. Ao ouvir Narada glorificá-lo de tantas maneiras, o Senhor Shiva, desconcertado, disse: sua glorificação à minha pessoa não se justifica, pois não sou de forma alguma querido de Shri Krishna. Então Shiva mandou a real para Narada de surpreendentemente Shiva reagiu dessa maneira. Então esse trecho aqui, esse Katha de Srila Gurudeva, é do Brihad Bhagavatamrita, primeiro canto. Aqui o Brihad Bhagavatamrita, primeiro canto, vai descrever como que Narada Muni vai visitando, ele visita Shiva, aí ele glorifica Shiva, Shiva diz que aquela glorificação não se justifica, e explica por que aquilo não se justifica, e ele fala, não, você devia mesmo, se você quer glorificar um Vaishnava, se você quer encontrar um Vaishnava, você deve ir à morada de Prahlad Maharaj. Aí Narada Muni vai à morada de Prahlad Maharaj, glorifica Prahlad Maharaj, e Prahlad Maharaj da mesma maneira justifica, provando que ele não é para ser glorificado, porque ele não é tão querido de Krishna assim como todo mundo pensa que ele é. E ele justifica também, vai explicando. Aí Gurudeva continua aqui. Na verdade, o Senhor Shiva é queridíssimo de Krishna, razão pela qual Krishna acaba incumbindo de serviços que não poderia atribuir a mais ninguém. Então Shiva é de plena confiança, no plano desses relacionamentos transcendentais. Shiva é de plena confiança de Krishna, assim como o nosso Gurudeva. Os nossos Gurudevas são de plena confiança de Srimati Radhika. Tanto que ela manda essas lindas manjaris aparecerem em formas de Gurudeva, para nos dar exatamente isso que Gurudeva está nos dando. Na verdade, o Senhor Shiva é queridíssimo de Shri Krishna, razão pela qual Krishna acaba incumbindo de serviços que não poderia atribuir a mais ninguém. Enquanto os semideuses e demônios faziam a batedura do oceano de leite a fim de obter o néctar da imortalidade, a primeira substância produzida foi um veneno poderoso e perigoso, capaz de esbrasear o mundo inteiro. O veneno era tão poderoso que podia tacar fogo no mundo inteiro. Os semideuses recorreram a Shri Krishna, que os aconselhou a pedirem para o Senhor Shiva beber o veneno. Olha como Krishna é artimanhoso, é cheio de artimanhas. Ele podia num segundo eliminar aquele veneno, mas Krishna está sempre pensando em glorificar o Vaishnava.
E por isso ele encaminhou os devas e os asuras, vão lá falar com o Shiva e peçam para ele beber o veneno. Desse modo, eles adoraram o Senhor Shiva. Salve-nos, por favor, oraram todos. Só você pode nos proteger. O Senhor Shiva recolheu o veneno e colocou-o na boca, mas hesitou em engoli-lo. Já que o Senhor Krishna está em meu coração, ponderou, o veneno vai afetá-lo. Por isso, reteve o veneno na garganta, que se queimou, e por isso ele se chama Nilakanta, aquele que tem o pescoço azulado. Né? Nilakanta. Nalini Kanta, Nilakanta. É muito lindo esse nome, né? Nalini Kanta, ou Nilakanta. Nalini é o nome da minha netinha também, muito lindo. Então, vejam só como o Senhor Shiva é um Vaishnava de altíssimo escalão. Ele foi capaz de deixar aquele veneno que estava para destruir o universo inteiro, ele deixou aqui no pescoço. E por que ele fez isso? Primeiro, ele engoliu para salvar todas as almas que estavam ali, né, recorrendo a ele, todos os devas e asuras. E segundo, ele não engoliu completamente, porque ele não queria magoar Krishna no seu coração. Muito forte, né? O exemplo dele, né? Em seguida, com um gesto de humildade genuína, o Senhor Shiva disse a Narada. Aí continua a conversa. Quero ser o amado devoto de Krishna, sim, mas na verdade não o sou. Você sabe que sempre uso as cinzas dos crematórios e uma guirlanda de caveiras. Como ando acompanhado por fantasmas e bruxas, não sou qualificado para ser devoto querido de Krishna. Se lhe sou tão querido assim, por que teria ele me pedido para me envolver com o modo da ignorância, na terrível função de destruir o universo? Se sou um receptáculo tão fabuloso de sua misericórdia, por que teria ele mandado que eu me tornasse Shankaracharya e pregasse uma filosofia contrária a ele? Então, Shivaji está dando argumentos fortes, né? Primeiro, Krishna se expande como Guna Avatar na forma de Shiva, e está lendo justamente isso, né? Quem está acompanhando a leitura da conversa de Shri Chaitanya Prabhu com o Sanatana Goswami, ele está falando justamente sobre as diferentes manifestações de avatares. Purusha Avatar, Guna Avatar. Oi. Fala. Exatamente sobre a aula de hoje. Isso. Quando se manifesta em Guna, Shiva, na verdade, ele é Maha Vishnu. Eu nunca entendi isso direito. O senhor consegue falar alguma coisa rápido sobre isso? Shiva não, no caso, pelo menos pelo que eu me lembro da leitura que a gente tem feito, pelas explicações que eu tenho ouvido, a manifestação de Shiva para destruir é Rudra, né? Você deve se lembrar, Rudra. E essa manifestação ela tem 11 submanifestações, né? Porque essa forma de Shiva assume a forma de 11 Rudras. E aí Srila Prabhupada, por exemplo, ele às vezes fala do famoso princípio Rudra. Você tem o princípio Shiva, o princípio Vishnu e o princípio Rudra. O princípio Vishnu, Prabhupada dizia que é o princípio da manutenção de tudo no universo, né? Por exemplo, quando você se alimenta bem, você se alimenta só com Mahaprasad, alimento lácteo vegetariano de primeira qualidade, então aí você está operando o princípio Vishnu, porque você está mantendo a saúde do seu corpo. Tomar leite quente, né? Prabhupada dizia que leite quente vai para os tecidos sutis do cérebro e leite frio vai direto para a bexiga, como se fosse água, né? Ele falava isso. Então, Prabhupada tinha o hábito de tomar leite quentinho, com um pozinho de gengibre e açúcar antes de dormir, que isso favorece os tecidos sutis do cérebro, que são usados na atividade intelectual de um Brahmana, né? Que são usados, por exemplo, no encontro como nós estamos tendo, para favorecer a atenção, a concentração, né? Mas voltando a Shiva, Rudra, na verdade,
Esse Shiva que se envolve com o modo da ignorância, ou seja, é uma manifestação de Shiva que não é Sadashiva, né? Porque assim, como você deve estar se lembrando, quando o Mahaprabhu está explicando o Pasanatana Goswami sobre os 3 Purusha Avataras, na verdade um é a expansão do outro, certo? Então você tem o primeiro Purusha Avatar, que é Mahavishnu ou Sadashiva, e é dele que se manifesta Garbhodakashaya Vishnu, e também é dele que se manifesta Kshirodakashaya Vishnu, certo? Aí no Chaitanya Charitamrita, Shri Chaitanya Prabhu está explicando que Kshirodakashaya Vishnu é o Guna Avatar Vishnu. Você lembra disso? Porque ele explica que Kshirodakashaya Vishnu, que é a terceira expansão do Purusha Avatar, ela se encarrega de Sattva Guna, que é o modo da bondade regida por essa expansão Vishnu. Então, que não é também Mahavishnu, claro, né? Porque eles são simultaneamente iguais e diferentes entre si, certo? Eles estão no mesmo patamar de Vishnu Tattva. Mas aí quando Mahaprabhu fala de Brahmaji e de Shivaji, especialmente, ele está falando, Mahaprabhu está falando dessa forma Rudra, ele está falando que Rudraji e Brahmaji estão sujeitos à energia externa. Exatamente, mas eu também estou tentando conciliar com aquelas aulas de Vana Maharaja que o senhor também traduzia lá em São Paulo, né? Sim. Então, Sadashiva também é Mahavishnu. E quando acontece todo esse desdobramento que o senhor disse do Chaitanya Charitamrita, que chega a Rudra, é este Rudra que vai ter aquele planeta dentro, que vai ser a deidade do planeta? De que planeta? Do planeta dele, o planeta Kailash? Planeta de Shiva? Não, Shiva no planeta Kailash, ele já está em outra manifestação. É aí que é essa manifestação. Porque Shiva, assim, a gente vai ler ao longo da leitura do livro, como que é um tátua, assim como você querer segurar um peixe, né? Às vezes, quando a gente é pequenininho, então, né, a gente fica tentando, chega perto de um laguinho de água transparente, aí fica tentando pegar os peixinhos assim com a mão, e os peixinhos escorregam da nossa mão. Então o tátua referente a Shiva, todas as manifestações de Shiva, é escorregadio, assim, porque Shivaji, ele se manifesta em Diva Tattva, né, como Rudraji, ele se manifesta em Bhagavad Tattva, né, como Sadashiva, Mahavishnu, ele se manifesta em, como é que a gente poderia chamar, Bhakta Tattva, porque ele também, além de tudo, ele é o maior devoto de Krishna, né, Vaishnavanam Jatar Shambhu. Ele se manifesta como vários como se diz, vários Ishwaras, né? Gopeshwara, Mahakaleshwara, protetores do Dhamma, né? Protetores do Dhamma. Protetores de todos os Dhammas, Rameshwara, Gopeshwara, tem também o Mahakaleshwara, que eu nunca conheci, mas já me falaram. Eu conheço pessoas que visitaram e se lembraram de mim. Olha só que coisa inauspiciosa, está visitando o Senhor Shiva e se lembra do Mahakaladasa, né? Mas enfim, acontece, né? Então Shiva, assim como Narada Muni, que seria um outro exemplo bom para a gente entender esse tato, assim como Narada Muni, assim como Baladeva Prabhu, eles são avatar. Shiva é avatar, Narada Muni é avatar, Baladeva com certeza é avatar, mas da mesma forma que eles são Vishnu avatar, Krishna avatar, ou Amsha avatar, diferentes categorias de avatar, eles também aparecem em diferentes formas, e eles não existe limitação para as formas nas quais eles aparecem, porque eles são muito poderosos, e essas formas nas quais eles aparecem, todas elas são formas para eles participar de diferentes lilas de Krishna, né? Por exemplo, Narada Muni aparece como Shivas Thakur, né? Porque ele não quer perder Gora Lila, né? Então então como Gora Lila tem uma característica muito especial, então ele vai aparecer como Shivas Thakur, né? Shivaji aparece também como Advaita Acharya, né?
Ele é que rosna com raiva da situação que ele está vivendo, porque ele está ali naquele lugar, em Navadvip. Mahaprabhu não nasceu ainda. E ele está observando como que as pessoas ali naquele Dhamma sagrado estão completamente varridas por tendências pecaminosas, cometendo barbáries, né? Adorando, isso é descrito no Chaitanya Charitamrita, no Chaitanya Bhagavat, em que as pessoas adoravam bodes e cachorros, faziam coisas loucas, né? Em nome de Veda, Purana, Upanishad, completamente desfiguradas e desvirtuadas. Então ele, assim, no momento que ele vai orar, chamando Krishna, usando a água do Ganges e Tulasi Devi, folhinha de Tulasi, ele rosna, né? Como se ele ameaça, ele fala para Krishna, né? Se você não aparecer, eu vou destruir tudo isso, porque não tem jeito, não adianta deixar como está. Então ele faz uma oração fervorosa, mas ele faz uma ameaça também, né? Porque Advaita Acharya, Shiva Shambhu, né? Então, assim, pelo menos falando por mim, que tem essa mente ocidental maluca, é muito difícil entender, assim, quando você tem coragem de dizer para alguém que Deus cria, mantém e destrói, né? Você está num lugar assim, você fala assim, não, Deus é aquele que pode criar, manter e destruir. Não é difícil você falar isso para as pessoas, porque as pessoas têm um conceito, embora não sejam realmente devocionais, a maioria das pessoas no mundo contemporâneo, elas têm um conceito de um Deus assim, completamente história da carochinha, né? Então quando você fala para eles, ou para elas, para as pessoas, né, essa verdade, né, que Krishna, né, ele pode fazer, ele vive ao seu bel prazer, ele age ao seu bel prazer. Especialmente para Jnanandana chama Sundara Krishna, né? Ele tem zilhões de amantes em Braj, né? 16 mil rainhas em Dwarka. Quem pode entender o comportamento de Krishna, né? Krishna não faz questão de ter um comportamento aceito pela sociedade, porque ele quer desfrutar de lila com seus devotos. Ele se manifesta como 16.108 formas, porque cada uma daquelas rainhas tem Swakiya Bhava por ele, tem esse amor de esposa por ele, e ele quer satisfazer cada uma delas, porque ele promete isso na Gita. Vai fazer o quê? A promessa dele é uma Shakti dele, e ele é completamente, vamos dizer assim, integrado com as suas Shaktis. Ele é Sarva Shaktiman. A graça da vida dele é Shakti, né? Diva também é a graça da vida de Krishna. Krishna fala que a Diva é meu mistério. Ele fala isso, né? Então, assim, para a gente compreender esses tátuas, é por isso que Gurudeva, ele vai alinhavando ou desenrolando o novelo do Shiva Tattva, e ele vai pontuando com histórias, porque assim, você ouviu o Brihad Bhagavatamrita falado por Srila Gurudeva, aí você começa a entender assim, como que é isso que Nada Muni vem e glorifica o Senhor Shiva, e como que é isso que Shiva rebate. Shiva fala, não, isso não está certo, por que você está me glorificando? Isso não está legal, isso não é correto. E aí, nesse primeiro capítulo, vai haver essa troca, essa conversa, como às vezes você vai no Parikama. Eu sei que muitos devotos, muitos de vocês estão indo para o Parikama, e às vezes acontece, por exemplo, um sadhu vai falar versos que glorifiquem a superioridade da Ganga, e outro sadhu vai falar versos que glorificam a superioridade da Jamuna. E eles podem ficar horas assim, falando versos, glorificando, como num debate. E eles sempre vão encontrar no próprio Shastra, que emana do coração dos Vaishnavas. Smriti Shastra, né? Emana do coração dos Vaishnavas. Eles vão encontrar cada vez mais elementos para
continuar aquele debate que, na verdade, é um jogo transcendental maravilhoso. Para quem está ouvindo, assim, você ouve aquilo, você não acredita, olha, como é que eles podem falar coisas tão lindas sobre Jamuna Devi e Ganga Devi, né? Como se houvesse alguma desarmonia entre esses dois rios sagrados. Então isso é Tattva Siddhanta regado por Lila Katha. É a estrutura que Jiva Goswami está ensinando para a gente. É muito simples. Você fala o tato, aí você conta uma história para você, como se diz, contextualizar o tato, né? Então, como isso que eu estou tentando explicar para vocês, não sei se vocês estão acompanhando, mas assim, você chegar para alguém e dizer Krishna, ele é o supremo criador, supremo mantenedor e o supremo destruidor de tudo. Você fala isso para uma pessoa leiga, se você só fala isso, joga assim no ventilador, sinto muito, a pessoa vai olhar para você e falar assim, esse menino aí, esse rapaz, essa moça, acho que não está bem da bola não está batendo bem da bola. Mas se você contextualiza, né, se você abre o leque de tátuas, um tátua que apoia o outro, uma lila que explica um tátua de um ponto de vista, explica o mesmo tátua de outro ponto de vista, né? E para cada tátua, só você falar sobre Bhakta, né? O tátua é referente aos Vaishnavas. Você pode ficar a vida inteira. Quantos anos a gente vai viver, né? Sei lá quantos anos a gente vai viver, né? Mas vamos dizer que a gente viva 70, 80 anos, 90, 100 anos. A gente pode ficar 100 anos falando sobre o tátua referente ao que acontece no coração de um Vaishnava, porque a gente não vai chegar nem na beira da praia desse oceano, né? Então a gente tem que se conscientizar, ou melhor dizendo, assim, quem sou eu para dizer que vocês têm que fazer alguma coisa, mas vocês deveriam, né? E eu estou falando isso mais, na verdade, mais para mim, né? Eu deveria me conscientizar de que se a gente colocar na cabeça o que Gurudeva falava, o que Gurudeva fala no nosso coração, se você está ligado a Harikatha, e Harikatha é Tattva Siddhanta, Rasa Siddhanta, Lila Katha, Nama Katha, Guna Katha, Bhakta Katha, Parikara Katha. Então, se você está ligado nessas verdades, e se você participa desses kathas, você ouve o seu Gurudeva, e lê seu Gurudeva, é como se você estivesse ouvindo o seu Gurudeva, né? Então você ouve esses kathas e durante o dia você processa, né? Isso é sadhana bhajan, né? Você ouve o Harikatha, porque o Harikatha é o alimento da alma, é o seu alimento, né? Então, da mesma forma que você ouve, você deveria chegar a uma fase da sua vida espiritual em que você vai devolver esse Harikatha, né? Devolver. Porque quanto mais você devolve, mais você percebe como você está longe de entender o Katha, está longe de entender o Tattva, né? E quanto mais você pensa que está perto, mais você está longe de novo. Porque é ilimitado, é eterno, é insondável. Uma gota, Mahaprabhu, ele deu uma gota para Rupa Goswami Pada. Com uma gota, Mahaprabhu gerou tudo isso que nós estamos observando. A presença desses grandes santos circulando pelo planeta. Tudo uma gota do néctar do coração de Mahaprabhu. Isso está no Chaitanya Charitamrita. Com uma gota ele é capaz de inundar o mundo inteiro com prema. A gente não pode imaginar assim, a gente pode ficar a vida inteira especulando, tentando mensurar essas coisas, mas a gente nunca vai chegar nem um tiquinho na beira da praia do oceano infindável da misericórdia, da inteligência transcendental de Gauranga Mahaprabhu. Então a gente tem que encerrar
e fazer como o Gurudeva mencionou, a gente está segurando uma lamparina para iluminar o sol. Então falar sobre Mahaprabhu, glorificar Mahaprabhu, pelo menos na minha condição, é como pegar essa lamparina e ficar assim, gente, aqui, olha para Mahaprabhu, olha só a forma transcendental de Mahaprabhu. Olha o tátua de Mahaprabhu, olha o que Mahaprabhu veio dar, né? Então, basicamente, isso é Shikshastaka, né? Shikshastaka. Então, se vocês me lembrarem, no próximo encontro a gente vai começar orando o Shikshastaka, até a gente, todo mundo ter no coração. Nadanam Najanam Nasundarim Kavitam Va Jagadisha Kamwe Mama Janmani Janmaneshware Bhavata Bhakti Haituki Troye. A poesia suprema, né? Do Deus Supremo, do objeto supremo do nosso amor, né? Goranga Mahaprabhu. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar compartilhando com vocês Shikshastaka. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Satchitananda, Jaya Gaura Hare, Satchitananda, Jaya Gaura Hare, Jaya Satchitananda, Jaya Gaura Hare, Satchitananda, Jaya Gaura Hare. Jai Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu Viraj Maharaj, Shila Patita Pavana, Shila Prabhupada, que Jai Krishna Pasha Gurudev, que Jai Vancha Kalpa Tarubhascha, Kripa Sindhu Bhavacha, Pachitanam Pavanibhyo, Vaishnavibhyo Namo Namaha, Dandavat Pranams, Jai Shri